Boa noite a todos. Eis que mais uma vez nos encontramos aqui, no Núcleo Espírita Coração de Jesus, para realizar o Evangelho virtual desta noite. Eu quero pedir então, neste momento, a todos os presentes, encarnados e desencarnados, assim como também a todos aqueles nossos irmãos e irmãs que acessam virtualmente o núcleo nesta noite, para que juntos nós possamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo imensamente a Ele por mais esta oportunidade, por podermos estar aqui reunidos em Seu nome e em nome do nosso querido Mestre Jesus, juntos a estes irmãos iluminados da espiritualidade, que foram a esta casa enviados pelo próprio Mestre, para que preparassem este ambiente, higienizando, tornando, enfim, adequado para esta reunião que, a nosso ver, é da mais alta importância. Nós vamos então, neste momento, procurando, nem que seja temporariamente, deixar de lado todas as nossas preocupações, a correria do dia a dia, os nossos problemas particulares. Vamos procurando também tranquilizar a nossa mente, acalmar o nosso coração, equilibrar o nosso espírito, para que dessa forma possamos ter uma ligação mais efetiva com o plano espiritual superior que aqui se encontra, e para que possamos também compreender com mais profundidade a verdadeira essência dessas lições que serão aqui ministradas. Vamos percebendo neste momento, através dos nossos olhos espirituais, que uma luz intensa vai se formando no centro deste salão. Ela vai se tornando cada vez mais nítida, cada vez mais visível. E qual não é a nossa surpresa ao percebermos a figura iluminada do nosso querido Mestre Jesus? Eis que o Divino Nazareno se encontra novamente aqui conosco, como Ele mesmo nos prometeu. Ele vai caminhando entre os presentes, parando de grupo em grupo, conversando com determinadas pessoas, até que chega diante de nós. E nós percebemos em seus lábios um breve sorriso, numa demonstração clara da sua alegria, da sua satisfação em nos ver aqui, reunidos em seu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Ele abre os braços em nossa direção, nos convidando para um abraço, e mais que depressa, sem hesitar, corremos em sua direção, nos aninhamos em seu colo e sentimos a sua paz e o seu amor, não só nos envolver, como também nos preencher, trazendo muita paz, muita tranquilidade, muita confiança, muita fé. Nós olhamos em seus olhos e dizemos: obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tem feito por cada um de nós, por ter nos honrado novamente com a sua presença. Esteja conosco, ocupa o seu lugar nessa reunião, ministra para nós a luz dos teus ensinamentos misericordiosos e abençoados, e ajuda-nos também a compreender, dentro das nossas próprias limitações, o máximo dessas lições. Que assim seja. A lição que eu trouxe nesta noite está contida no livro Jesus no Lar, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, com mensagens do espírito Neio Lúcio. Neio nos conta nesse livro passagens de Jesus na casa de Pedro, onde se reuniam para os estudos evangélicos, onde realizavam, enfim,
os primeiros evangelhos no lar daquela época. A lição é de número 16 e tem por título o auxílio mútuo. E diz assim: diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou amigo: salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caía metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou ali o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina.
E que lei magnífica, não é mesmo, meus irmãos? Que mecanismo perfeito o de Deus, que determina que estamos todos interligados, que somos todos elos de uma mesma corrente, somos engrenagens de uma mesma e única máquina divina. Eu tenho para mim que se em algum ponto da nossa existência tivermos o privilégio de chegar diante de Deus, a primeira e única pergunta que Ele nos fará não será a que classe social, a que raça ou a que cor pertencíamos, muito menos qual era a nossa crença, a nossa religião ou o nosso conceito de fé, nem tampouco qual a nossa orientação sexual ou identidade de gênero, mas sim quais foram as nossas obras, o que fizemos para efetivamente auxiliar os nossos irmãos em dificuldades, quais as dores que curamos e quanto de fome e de frio aplacamos. A lição se explica por si só. Só alcançaremos a salvação se nos auxiliarmos mutuamente, tal qual nos fala a lição. O que, aliás, tem tudo a ver com essa pandemia que assola a humanidade atualmente. Eu escolhi esta lição, aliás, porque achei uma relação muito grande entre os acontecimentos atuais e ela, e também sobre os procedimentos que devemos tomar diante desse problema com relação aos nossos semelhantes. Reflitamos sobre isso e que Deus nos abençoe. Depois desta tão bela lição, nós vamos agora ao roteiro das migrações, onde procuraremos nos munir somente de sentimentos bons, construtivos, edificantes. E com estas energias nós vamos envolvendo e preenchendo primeiramente esta escola maravilhosa que é o planeta Terra. Vamos intensificando essas energias para que elas alcancem a todos os países, a todas as nações, mormente aquelas que sofrem com as doenças e enfermidades, com os fenômenos da natureza, com as guerras e conflitos armados, sejam eles de que ordem for. Vibremos não só ao Brasil, mas ao mundo todo, pelos hospitais, orfanatos e asilos, a todas as instituições de caridade e a cada um dos trabalhadores de cada um desses lugares. Às criancinhas, aos jovens, aos adultos e aos idosos, mormente aqueles que foram relegados ao esquecimento e ao abandono, que amargam a dor do isolamento e da solidão. Queremos vibrar por todos aqueles nossos entes queridos que já retornaram para o plano espiritual, que nos antecederam nessa grande viagem de retorno à verdadeira pátria. Onde quer que eles estejam, que eles recebam nesse momento a nossa vibração de amor e de saudade, mas que vejam com mais nitidez o nosso desejo de que eles não se prendam por nós, de que sigam adiante na sua jornada evolutiva, porém com a certeza de que um dia poderemos nos reencontrar. Queremos ainda deixar uma quantidade dessa nossa energia nas mãos da espiritualidade superior que aqui se encontra, para que ela seja levada e depositada onde ela possa ser mais útil e necessária. Que assim seja. Certa feita, estava Jesus orando em determinado lugar, quando um dos discípulos chegou até ele e pediu humildemente para que ele o ensinasse a orar, que nos ensinasse uma forma de conversar com Deus. E ele prontamente olhou ao alto, naquela noite de lua grande, de céu estrelado, e como se estivesse olhando nos olhos do próprio Criador, respeitoso, proferiu a mais bela das preces, a mais sublime oração, dizendo: Pai,
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na mesma proporção em que perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois que a Ti pertence todo o poder, todo o reino e toda a glória para todo o sempre. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que Jesus, o nosso querido Mestre, esteja sempre conosco e nos dispense no seu amor e na sua paz. Que assim seja.